Oiê, tudo bom? Então, conforme combinado, a gente vai para o segundo vídeo aqui do perfil para falar um pouco sobre comportamento alimentar e eu vou falar hoje sobre aqueles fatores que eu postei semana passada que interferem no comportamento alimentar. Eu vou focar hoje especificamente nos pais, na questão dos estilos parentais e na questão dos hábitos alimentares dos pais. Por que vou focar nos pais? Simples, porque apesar da gente estar trabalhando com criança, tratando criança, enfim, cuidando de criança, você só consegue fazer isso através dos pais ou dos cuidadores, né? Não dá para exigir que uma criança entenda tudo que a gente vai falar. E trabalhar com pais é ter que trabalhar com muito cuidado, com muita gentileza, porque normalmente a gente tem pais que têm culpa, né? Eu digo que quando um filho nasce a culpa junto com a mãe. Assim, parece que tudo que deu errado, a culpa é sua. O que você fez de errado e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Fiz tudo errado. Então, dentro desse processo, eu gosto muito de trabalhar, e quem foi meu aluno sabe que eu falo muito isso, que a gente tem que tirar um pouco o julgamento, sabe? Nesse processo de trabalhar com os pais, trabalhar com mais empatia e principalmente pais que estão ouvindo e que, de repente, o que eu tô falando faz algum sentido para vocês. Eu escutei essa semana uma seguidora escreveu: poxa, tô vendo teu vídeo, acho que eu fiz tudo errado e tudo. Gente, a gente fez um montão de coisa errada durante toda a nossa vida. Eu fiz um montão de coisa errada e tudo bem. E a partir de agora eu vou querer fazer certo. E às vezes eu ainda erro, e erro muito, mas eu tô buscando fazer certo. Então, trabalhar um pouco a autocompaixão também, sabe, pais? Para entender que a gente faz errado mesmo, mas que o importante é a gente entender e a partir daqui construir uma coisa nova, tá? Então eu vou começar falando sobre estilos parentais. Estilos parentais, esse nome, o que é o estilo parental? Um modelo teórico que foi proposto em 67, se eu não me engano, por uma psicóloga norte-americana chamada Diana Burand. Gente, eu treinei para falar isso, tá? E essa proposta dela, esse modelo teórico, já é um modelo teórico totalmente consolidado. Se vocês derem um Google em estilos parentais, vai mostrar bastante coisa, bastante artigo sobre isso, né? E o que ele fala? O que esse modelo teórico trata? É como você educa os seus filhos, né? Quais as ferramentas, quais as práticas que você utiliza para educar os seus filhos. Então, esse modelo, ele tá ligado à questão da demanda, da exigência da criança e da resposta dos pais. Então, como ele é um pouco confuso de entender, porque a gente está falando de alta demanda, baixa demanda, resposta alta, resposta baixa, eu vou fazer um desenhinho, né, que não é meu, que é referenciado, e vou postar aqui para vocês, para que fique mais fácil de entender, desenhar, né? Desenhado sempre a gente entende melhor. E aí, dentro desses estilos parentais, a gente tem 4 estilos parentais que foram propostos, sendo que hoje a gente trabalha mais em cima de 3 estilos, que são os mais específicos, vocês vão entender por quê. Então, o primeiro estilo que eu queria falar para vocês é o estilo autoritário. E o nome já diz, né? Com muita autoridade. Então, são pais muito exigentes, são pais muito controle, muito firmes, né? Muito autoritários e que não tem muita afetividade, tá? Então, quando a criança chora, quando a criança tá triste, de repente, esse sentimento, essa emoção da criança não é escutada, né? Não é acolhida. Então, são pais que têm baixa afetividade. Aí, depois eu vou ter o estilo autoritativo ou autorizante. É parecido, e vocês vão entender o porquê. Ele também tem um controle firme, ele também é um pai exigente, mas ele é um pai acolhedor, ele é um pai responsivo, né? Então, ele é um pai que consegue botar essa autoridade de pai, porém, ele acolhe a criança, ele é carinhoso, ele é afetivo, às vezes a criança tem uma demanda mais de um dengo, e ele vai lá e faz, tá? E eu tenho o pai permissivo. O que é o pai permissivo? É aquele que não tem muito limite, não tem muito controle. Por quê? Porque são pais que evitam conflitos, né? E educar, gente, é isso, é um trabalho diário, um exercício diário e que tem conflitos,
e que tem conflitos. Então, são pais que aceitam muito as demandas dos filhos sem entrar em conflitos e permitem. Então, você quer fazer isso? Faz, como você quiser, tá? E o último estilo que eu vou falar é o negligente, mas esse não é muito utilizado porque a gente foca mais nos 3 primeiros. E o negligente eu nem tenho controle e também nem te respondo nada. Então, fica ali cada um por si, sabe? Por isso que a gente não fala muito, porque é um tipo de estilo pouquíssimo encontrado, né? E aí, dentro desses estilos parentais, os estudos mostram, né? Eu fiz uma revisão agora sobre estilos parentais e comportamento alimentar. Eu vou submeter uma revista, quando tiver publicado eu coloco aqui para vocês. Os estudos mostram que o estilo autoritativo, ou seja, aquele pai que tem limite, tem controle, porém é acolhedor, né? Porém é amável, porém é muito responsivo, são os que têm melhores resultados no sentido do comportamento alimentar. Ou seja, crianças que têm pais com estilo autoritativo tem a menor chance de desenvolver transtornos alimentares, tem a questão do... Eu não gosto muito de falar, mas tem a questão do peso ali mais eutrófico, tem o comportamento alimentar mais regulado, tá? Então, o estilo autoritativo de pais, o autorizante, é o que se mostra melhor dentro dessa revisão que eu fiz, e outras revisões também mostram a mesma coisa nesse processo do comportamento alimentar, tá? Então, entendemos o que é estilo parental, identificamos o que é estilo parental, você aí pode estar se identificando qual estilo você é. O que eu vou fazer com isso agora? Eu vou entender, se necessário, reforçar ou desconstruir, né? Se necessário. E aí, o outro ponto, trabalhando pais, padrão alimentar dos pais. Esse aí é super, super, super importante. E eu vou citar alguns exemplos aqui, porque esse é mais fácil de entender, porque isso está totalmente na nossa realidade, né? A primeira coisa que vocês sabem, eu não preciso dizer para vocês, criança repete tudo o que a gente faz. Prova disso é que quando a criança está naquela fase de aprender palavras novas e coisas novas, você fica se policiando, por exemplo, para não chamar um palavrão. Ou você até briga com alguém, não fala isso na frente da criança porque ela vai repetir. Gente, criança repete tudo que a gente faz. Se ela repete as palavras, ela vai repetir os atos, as atitudes que a gente tem. Ela vai repetir as nossas falas. E muitas vezes ela vai repetir os nossos comportamentos. Muitas vezes não. Muitas vezes ela vai repetir o nosso comportamento. Ela vai, se você se olha no espelho e você diz, credo, tô gorda, tenho que fazer uma dieta, tenho que emagrecer, o filho escuta isso. E ele vai repetir isso, e ele vai entender que ele tá gordo, que ele precisa fazer uma dieta, que ele precisa emagrecer. E ele vai entrando nessa questão desse padrão estético. Aí entram várias discussões que eu não vou me alongar aqui, tá? Mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que criança repete tudo, inclusive o nosso comportamento e a nossa alimentação, né? Então, se eu tô comendo uma coisa, eu vou dizer pro meu filho, não, você não vai comer isso porque isso aqui é comida de adulto e você vai comer essa outra coisa, ele pode até comer, porque ele não quer brigar, porque ele tem medo por alguma coisa, mas ele vai querer comer outra coisa, né? Então, quando você também tem uma fala do tipo, a comida dele é separada. Por que a minha comida é separada? Por que eu não como a comida da família? Tá? Então, entender isso é muito doído às vezes, porque a gente tem ideia das coisas que a gente faz errado, né? E aí a gente faz errado às vezes e diz, tá tudo bem, eu tô fazendo errado, mas eu estou consciente que eu estou fazendo errado. Só que quando você tem uma criança do seu lado que vai repetir tudo que você faz, você sente uma necessidade de dar exemplo e de mudar, né? E às vezes isso é muito difícil. Isso é muito difícil, né? E aí você precisa ter gentileza com você também, compaixão com você também, de entender que não é sempre que você vai conseguir ter uma alimentação mega saudável, mega variada, mega tudo, e dar esse exemplo. Então, o que eu diria aí? Tô comendo, vamos comer uma pizza? Vamos comer uma pizza em família. E amanhã nós vamos comer frango, salada, feijão, arroz, fruta. O principal,
coma junto com o seu filho tudo o que ele tá comendo. Não adianta você dar uma fruta para ele e não comer você. Não adianta você botar a salada no prato dele e não comer você, tá? Porque uma hora ele vai perceber e não vai comer. Ele pode ficar comendo sem gostar, pode ficar comendo porque tem medo, porque ele quer, ou porque ele quer a sobremesa. Se você comer isso, eu vou dar sobremesa, o que não é uma coisa boa se fazer, tá? Mas depois a gente discute isso. Mas ele vai repetir. Então, o estilo alimentar do pai, o hábito alimentar dos pais, da família como um todo, se você mora com vó, se você mora com quem você mora, isso reflete totalmente no estilo da criança. Ah, Iva, então eu preciso mudar o meu hábito alimentar para conseguir mudar o hábito alimentar do meu filho. Eu preciso mudar o meu comportamento para conseguir mudar o comportamento do meu filho. Exatamente isso. Se você não mudar você, senão você não muda a sua família, é muito difícil você conseguir mudar o seu filho, tá? Então, o que eu digo, cuidado nessa mudança. Porque também, se você ficar numa mudança super extrema, no sentido de o que a gente chama de nutricionismo, né? Só isso aqui pode, porque só isso aqui é saudável, porque não tem que comer comida gostosa, tem que comer comida saudável. O teu filho também vai repetir isso. E aí a gente vai para um outro lado, que a gente sai de um comportamento alimentar e do hábito alimentar saudável para um possível transtorno alimentar, né? Para um possível um processo aí já corporal, um processo com uma preocupação com o corpo excessiva, com saúde excessiva, que também não é saudável. Então, muito cuidado quando for esse processo de mudar junto, tá? Sempre com calma, com gentileza, mudando hoje, não precisa mudar todo dia. A mudança, ela não tem que ser radical. Muito pelo contrário, quando a mudança ela é feita assim, devagarzinho, entendendo. Lembra que eu falei para vocês no primeiro vídeo? Eu preciso entender as coisas. Quando você consegue entender, tudo fica mais fácil. E você trabalha isso de uma forma mais gentil, com você, com o seu filho, com a sua família, com todo mundo, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. O essencial nesse processo do comportamento alimentar, de entender os fatores, é entender. Depois que você entende, você vai exercitando aos poucos, né? Devagar, pequenas mudanças, pequenos comportamentos. Não adianta tentar mudar tudo de uma vez, tá bom? Então é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre essa questão dos estilos parentais. Eu vou postar ao longo da semana mais sobre os fatores que interferem no processo do comportamento alimentar. Se você tem alguma dúvida, por favor, escreve aqui embaixo para que eu possa te ajudar e até melhorar esse vídeo. E se você acha que esse vídeo também vai ser útil para alguém, é só marcar essa pessoa aí, tá bom? Beijo, até a próxima segunda.